Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma formação da nossa Academia OfficeGest, hoje relacionada com o módulo das vendas, ok? Peço a toda a gente, caso não me esteja a ouvir ou tenha alguma dificuldade em ligar o som do computador, clique para o nosso suporte, para os nossos colegas poderem então ajudar a configurar caso seja necessário, ok? Pronto, e qualquer dúvida ou questão que tenham durante a formação, eu peço que coloquem essa pergunta ou essa questão que tiverem na parte das perguntas e das respostas, ou nesse balãozinho que aparece aí, para depois eu no fim da formação poder responder a algumas, ou eventualmente, se não conseguir responder no final, posso depois enviar um e-mail ou entrar em contacto direto com a pessoa que fez a pergunta, ok? Pronto. Como eu estava a dizer então, no início, o módulo hoje é relacionado especificamente aqui com a parte das vendas, ok? Onde vamos abordar, como já tem sido habitual noutras formações, a parte das configurações e parametrização do módulo, ok? Em que depois passamos então para a parte das funcionalidades e acabamos então com os relatórios que podem ser retirados relativamente aqui a este módulo, ok? Pronto, eu tenho aqui uma pequena apresentação para vos mostrar aqui mais ou menos um resumo daquilo que vai ser falado hoje e para já explicar aqui um bocadinho o que é o módulo das vendas, ok? Pronto, no fundo o módulo das vendas é um módulo, e aqui peço desculpas, está aqui a dizer que é vendas, mas isto está a dizer que é compras, mas isto é aqui das vendas, ok? Só uma incorreção, que é o seguinte, o módulo das vendas ele está interligado com vários módulos dentro do OfficeGest, à semelhança como muitos outros, ok? É um dos módulos base. À partida, qualquer cliente que tenha OfficeGest não pode dispensar deste módulo, pode acontecer, mas por outros motivos não necessitar, mas à partida tem que ter este módulo configurado. Todo ele interliga com o módulo de clientes, ou seja, das entidades, com os bancos, com os stocks, com a contabilidade, ok? Tudo isto acaba por estar integrado através deste módulo, ok? Pronto. Hoje vamos abordar aqui um bocadinho a temática da configuração, ou seja, vamos passar, para além das funcionalidades que existem nos respectivos documentos de venda, vamos criar um orçamento, por exemplo, e esse orçamento dar seguimento a uma encomenda e perceber dentro do OfficeGest o que é que a encomenda vai, ou seja, qual é a consequência que vai ter, se vai reservar stock, o que é que faz o orçamento. Pronto, vamos abordar um bocadinho essa temática, fazer todo o flow até a parte da faturação, também vamos passar pela emissão do recibo e há algumas técnicas ou truques para vocês poderem emitir um recibo de forma rápida e eficaz, ok? Também a parte do retificativos, ou seja, das notas de crédito, abordar um bocadinho as várias formas que existem, pelo menos duas, de criar uma nota de crédito ou um recibo, ok? Passando também pela parte, então, das guias, explicar qual é o significado de cada guia de transporte, ok? E depois também os relatórios em si, ou aquilo que vocês podem tirar em termos de listagens através deste módulo de vendas, ok? Pronto, passemos então para a componente prática, onde vamos então, como eu disse há pouco, iniciar a configuração ou parametrização deste módulo das vendas, ok? Pronto, para isso eu vou abrir aqui uma demo do OfficeGest, só aqui rapidamente, vamos abrir aqui a demo comercial. Só aqui um segundo, que ela está a atualizar para a última versão. Ok, já está. Então, como eu disse há pouco, vamos começar pela parte das configurações. E que parâmetros ou configurações é que nós temos relacionados então com este módulo das vendas? Se vocês forem aqui ao menu configurações, parâmetros, ok? Logo aqui a começar pelos valores por defeito, existem aqui algumas características que vão ser afetas à parte das vendas e não só, ok? Também se calhar um bocadinho à parte das entidades, mas aqui uma parametrização importante que serve muitas das vezes para nós podermos pré-definir configurações
se elas já não estiverem definidas, por exemplo, na ficha do cliente ou na ficha do artigo, ok? Pronto. E uma delas que eu quero especificamente falar é aqui a questão do prazo de pagamento, ok? Isto porquê? Vamos imaginar que vocês criaram a ficha de um cliente, mas não estabeleceram qualquer prazo de pagamento, ou seja, foi um cliente ao balcão, foi um cliente qualquer em que quem criou a ficha não pré-definiu qual é que seria o prazo estipulado para esse cliente, ok? Então temos aqui o prazo pronto de pagamento. Ou seja, significa que se eu criar um documento ou se eu criar uma nova entidade, digamos assim, automaticamente ele vai preencher com o pronto de pagamento, ok? Ou então com os 30 dias. Vamos supor que vocês tinham por hábito, independentemente do cliente, dar sempre 30 dias de prazo de pagamento. Então ficava assim parametrizado. Normalmente o que se coloca aqui será o pronto de pagamento e é necessário configurar isto para que depois fique afeto não só à parte das vendas, como também, por acaso, acontece quando estão a criar um cliente ou algo do género, ok? Pronto, isto é uma configuração que vocês podem preencher e está aqui nos valores por defeito. De seguida, temos, por exemplo, os meios de expedição. Ou seja, já devem ter reparado, quando vocês imprimem uma fatura, ou uma fatura recibo, por exemplo, no fundo ou no rodapé desse documento, aparece qual é que é o local de carga, qual é que é o local de descarga e assim sucessivamente, ok? Pronto, se isso acontecer de forma automática, é porque tem aqui parametrizado nos valores por defeito que pretende imprimir os meios de expedição. Ok? Pronto, esta funcionalidade, e muita atenção com esta parametrização, normalmente depende do CAI da empresa, porque realmente há CAIs que obrigam a imprimir o local de carga e descarga, porque se vocês venderem peças ou venderem equipamentos que os clientes vão transportar nas próprias viaturas, obviamente que na fatura, que vai servir também de guia de transporte, ok? Tem que estar mencionado qual é que é o local de carga e o local de descarga. Ok? No caso de ele de ser mandado parar pela Brigada de Trânsito e tem um comprovativo da compra e não só, tem o comprovativo do transporte daquele equipamento que ele adquiriu na vossa empresa ou na vossa loja, ok? Pronto, então esta parametrização, o imprimir meios de expedição, por defeito vem sempre ativa, mas no caso de não ser obrigatório, e isso vocês devem consultar com o vosso contabilista ou com alguém que esteja ciente desta parte, podem ou não desativar ou ativar este parâmetro. Pronto, basicamente o que vai acontecer é se o vosso CAI não obrigar a preencher os meios de expedição, vocês retiram e quando imprimem a fatura não lá vai aparecer o local de carga e o local de descarga, ok? Às vezes até pode confundir, se não for obrigatório, se não for necessário, pode confundir o cliente ou algo do género quando vocês imprimem o documento e assim não é necessário estar a responder a essas perguntas, ok? Pronto, isto são dois parâmetros que são importantes para essa informação, ok? Pronto. Outro parâmetro também importante, e aqui de uma forma global, e depois também depende da análise e do tipo de área que vocês costumam trabalhar ou da forma como apresentam isso ao cliente, que é a questão da margem de lucro, ok? Por exemplo, se eu quero consultar quando estou a fazer um documento de venda, qual é que é a margem de lucro, porque estou no meu escritório, não tenho aqui mais ninguém em meu redor, estou sozinho em frente ao computador e tenho tempo para consultar esta informação e quero mostrar qual é que é a margem de lucro, então eu posso ativar esta informação e basicamente o que isto vai fazer é ativar aquele rodapézito quando vocês estão a fazer o formulário da venda, ou seja, uma fatura recibo, a indicar qual é que é a margem dos serviços, qual é que é a margem da mercadoria e qual é que é a percentagem de lucro que vocês estão a ganhar naquele documento. Obviamente, se imaginemos que tem um computador ao balcão, que é de fácil acesso ao cliente e não vos interessa que o cliente tenha acesso a esta informação, então vocês podem retirar esta opção. Embora que depois também existem os privilégios, ok, que eu expliquei até na formação das entidades, e lá também existe para colaborador a colaborador dizer que vai mostrar ou não a margem de lucro ou tem acesso ao lucro. Isto porquê? Para evitar que, se calhar, o cliente tenha acesso ou possa visualizar, digamos assim, numa situação excepcional, o ecrã e não vos interessa de todo que ele perceba qual é que é a vossa margem de lucro e tudo mais, ok? Pronto, então tem sempre estes parâmetros, este é o parâmetro geral, depois obviamente que dá para definir colaborador a colaborador quem é que pode ver e quem é que não pode ver, ok? Porque se for alguém que estiver sozinho no escritório, então está ali à vontade, não tem mais ninguém e se interessa para perceber se pode fazer mais um desconto ou não naquele artigo ou algo do género, ok? Então podem usufruir desta parametrização aqui nos valores por defeito, ok? Pronto, e aqui estes parâmetros estão diretamente relacionados com o módulo das vendas. Temos também no separador dos avisos, vários avisos ou vários indicadores que nos vão dar alertas
assim que estiverem a fazer qualquer documento nas vendas. Começando aqui pela parte do tipo de controle de plafond, ok? Em que, como eu expliquei na formação das entidades, vocês colocam um plafond estipulado ao cliente, por exemplo, 500 euros, e sempre que fizer um documento em que ultrapasse ou que já esteja fora da margem que vocês estipularam para esse cliente, podem colocar em pedir, avisar ou não usar, ok? Pronto, não usar não, pronto, isto normalmente é quando vocês não querem saber deste parâmetro, se puserem avisar ou impedir, o impedir não vai deixar que seja finalizado o documento porque ultrapassou o prazo que tinha sido então estipulado, ok? Pronto. O tipo de aviso do stock negativo, também é importante, vai alertar quando vocês estiverem a fazer um documento que movimenta stock, ok? Porque se vocês fizerem um orçamento, ele não vai alertar que não tem stock. Podem orçamentar, depois eventualmente, quando passarem para a encomenda e ele reservar o stock, aí ele pode-vos dar o alerta, ou quando vocês tirarem a listagem de cálculo de necessidades, vai-vos dizer que vocês têm que encomendar aquela peça porque tem o estoque negativo, ou neste caso não tem estoque para satisfazer a encomenda daquele cliente, ok? Pronto, e então aqui ele não vai avisar nos orçamentos, mas vai avisar nas faturas ou noutros documentos que movimentem estoque, para que vocês possam então perceber que aquele artigo está indevidamente a negativo, ou algo do género, ou vai ficar a zero, pronto, e assim sucessivamente, ok? Pronto. O vender abaixo do preço de custo último, também muito importante, por avisar, que é para garantir que vocês não perdem dinheiro quando estão a emitir um documento, ok? E estes parâmetros são importantíssimos, ok? Porque por vezes pode não dar tempo de eu ir consultar qual é que é o preço do artigo, ou o preço de custo, e na pressa estou a fazer o documento e posso estar a perder margem ou dinheiro no documento em si, ok? Então é muito importante nós ativarmos estes parâmetros para percebermos no fim se efetivamente ganhamos ou temos margem, até para fazer um desconto ou algo do género num documento, ok? Pronto. Temos também o bloquear a emissão de faturas ao consumidor final, ok? No fundo, o que este parâmetro vai fazer é não permitir que eu emita uma FT, ou seja, um documento de fatura, porque se eu precisar de fazer uma fatura de recibo, ele vai deixar na mesma, a um consumidor final, mas a um cliente que tenha o contribuinte 999 e termina em 0, ele assim não vai deixar de fazer a fatura, ok? Pronto, então temos aqui este parâmetro para esse efeito, ok? Pronto. O aviso de documentos pendentes também, muito importante, para nos alertar que aquele cliente tem algum documento em aberto em conta corrente, ok? Pronto, isto é muito útil também. O bloquear artigos encomendados, ok? Eu há pouco falava que durante a formação de hoje vamos abordar aqui um bocadinho a temática do orçamento, passar para a encomenda e sucessivamente. O que é que acontece? Quando eu faço uma encomenda a um cliente, eu estou, no fundo, a reservar stock, ok? Estou a reservar aquelas peças para o cliente. Então eu tenho aqui um parâmetro que me ajuda a bloquear o estoque encomendado. Ou seja, se eu colocar aqui, por exemplo, impedir, o que é que vai acontecer? Se eu tenho já 10 unidades de um artigo e eu tenho 5 encomendas daquele artigo para um cliente e 5 para outro, se vier um terceiro cliente que me queira encomendar aquele artigo, o programa não vai deixar, porque vai dizer que os artigos já estão encomendados. Ok? Pronto, então existe aqui um parâmetro para bloquear os artigos encomendados quando eu estou a gerar uma encomenda a outra entidade que não tenha feito qualquer reserva. Daí eu dizer que a encomenda serve para reservar o estoque. Até porque o estoque vai ser movimentado, mas não vai ser o estoque geral do artigo. Ele vai movimentar aquilo que nós chamamos de estoque técnico. Ok? Pronto. E daí, às vezes, poder acontecer, ou seja, vocês terem um estoque do artigo e terem um estoque técnico diferente daquilo que é o estoque geral. Ok? Pronto. Muito importante também para esta situação. Pronto. Avisar o lucro negativo, lá está, isto também complementa um bocadinho aquilo ou seja, o parâmetro de vender abaixo do PCU, no fundo, usar um ou outro, na prática depois vai avisar. A diferença aqui é que vai avisar no total do documento. Se eu quiser ser avisado por linha, tenho aqui o avisar o valor de lucro negativo por linha, ok? Então ele vai dizer que na linha X o artigo está a ser vendido abaixo do preço de custo, no fundo, não estou a ter qualquer lucro naquela funcionalidade, ok? Pronto. O que é que temos mais? Limitar a venda de artigos à loja por defeito do colaborador. Para que é que este parâmetro serve? Quem tem só um armazém não serve para nada, ok? Mas para quem tem multiloja, ok? Para quem tem
várias filiais espalhadas por um distrito ou então pelo país fora, ok? Este parâmetro pode ser muito importante, ok? Porque se eu tenho vários armazéns, ok? Eu quero que o colaborador que está nas Caldas da Rainha, ou então o colaborador que está no Porto, por exemplo, venda à sua loja por defeito, ou seja, não consiga movimentar stock, ou seja, não consiga vender um artigo de outro armazém, ok? Então, se o colaborador das Caldas da Rainha tiver que o armazém ou das Caldas, por exemplo, ok? Então, o Office Gesto, por defeito, não vai procurar stock noutro armazém, ok? Porque senão era uma confusão e eu estaria a vender artigos de todos os armazéns. Porque existe uma funcionalidade que pode ser útil para outras situações em que é possível ir procurar stock onde existe. Isto quando não me interessa qual é que é o armazém que eu estou a vender, ok? Agora, se me interessar qual é que é o armazém, independentemente de ficar a negativo o stock, então eu posso definir ao armazém por defeito que está na ficha do colaborador, ok? Basicamente é para isso que serve, ok? Pronto. Outro parâmetro interessante é o avisar se o artigo já está lançado no documento. Isto pode ser útil, por exemplo, quando vocês estão a lançar um determinado documento que tem muitas linhas e por lapso esquecem que já tinham lançado determinado produto e voltam a lançar. O que é que acontece? O programa vai-vos dar um aviso, um alerta, a dizer que aquele artigo já está lançado. Porque pode ser por lapso ou até pode ser propositado, ok? Porque se for propositado, vocês sabem, ignoram este parâmetro. Se não for propositado, então já sabem que já tinham lançado aquele artigo, devem apagar essa linha porque senão está a ir 2 vezes indevidamente, ok? Pronto, no fundo é para isso que este parâmetro serve, ok? Por último, para fecharmos aqui o separador dos avisos, temos aqui um parâmetro também que é avisar que existem linhas com preço unitário a zero, ok? Pronto, de certeza que já vos deve ter acontecido, quando estão a fazer uma fatura, chamarem um artigo que não tem na ficha do artigo o preço de venda definido, ou então vocês estão habituados sempre a colocar o preço de venda no artigo. E por lapso, ao fazer a fatura, vocês esquecem-se de preencher o PVP, ou seja, o preço unitário. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que tem lá vários artigos nesse documento ou nessa fatura e pelo meio há lá um artigo que foi indevidamente a zero, ok? E vocês depois vão ver mais à frente que, ok, já entreguei a fatura ao cliente, já perdi dinheiro nesse artigo porque não coloquei o preço de venda. Para evitar esta situação, existe este parâmetro que é, sempre que enquanto houver linhas com preço unitário a zero, ok? Ele não vai deixar gravar o documento. Isto se eu fizer impedir, porque se eu puser avisar, até pode ser propositado. Até eu posso querer vender a zero, embora o mais correto seja vocês colocarem o preço unitário e depois atribuírem 100% de desconto, ok? Pronto, mas fica aqui a dica, que pode ser muito útil, até para evitar essas situações de às vezes não conseguimos ou de nos esquecermos de colocar o preço unitário num determinado artigo, ok? Pronto, isto para fechar aqui o separador dos avisos. Por fim, também temos, como é óbvio, um separador dedicado apenas à parte das vendas, ok? Que é esse que vamos aqui explorar agora então um bocadinho, ok? Pronto. Aqui estará tudo o que é especificamente relacionado com este módulo, ok? Normalmente, quando existe um separador nas configurações que é dedicado a esse módulo, apenas serve para essa configuração, é essa a lógica aqui das configurações do Office Gesto, e temos aqui vários parâmetros que podem ativar quando começam a utilizar o Office Gesto, ou mesmo posteriormente devem definir, ok? Vou começar aqui por explicar o primeiro deles, que é o artigo para os portos, à semelhança do que acontece, à semelhança do que acontece com as compras, onde nós conseguimos também definir qual é que é um artigo de portos, embora nas compras tenha uma funcionalidade diferente. Para lembrar aqui um bocadinho, quando nós fazemos nas compras, quer dizer que com essa função eu quero diluir os portos pelos artigos da fatura do fornecedor, ok? Aqui nas vendas não é assim que funciona. Nas vendas é quando eu quero acrescentar os portos, ok? Pronto, então por isso é que eu utilizo esta função. Basicamente o que é que ela vai fazer? Quando eu carregar no botãozinho dos portos que estiver na fatura ou na fatura recibo que estiverem então a emitir, vai-me aparecer então um artigo associado aqui e vou colocar lá qual é o preço e tudo mais, ok? Embora vocês podiam chamá-lo manualmente, que iria dar na mesma. É só por dizer que assim tem sempre o mesmo artigo, não tem que andar à procura dele, basta carregar no botão e depois dizer qual é que é o preço, que ele faz tudo automático, ok? Pronto, é para isso que serve e é diferente do das compras. Não, obviamente que este não vai diluir.
não permitir anular documentos com mais de 10 dias. Isto é uma segurança. Aqui estão 10, como podem estar 15, como podem estar 25, ou até mesmo como podem estar 0, ok? Que é que eu não quero usar este parâmetro. Basicamente, é uma segurança para que, imaginemos que por lapso, isto costuma acontecer muitas vezes, nós recebemos muitas chamadas para o suporte, às vezes a solicitar a desanulação de um documento, porque anularam um documento indevidamente, de há um mês ou 2 atrás, pronto, então este parâmetro serve para evitar isso. No fundo, se eu abrir um documento e achar que era aquele documento que iria anular, mas só no fim é que reparei que não era, então com este parâmetro ele não nos vai deixar imprimir, anular documentos com mais de 10 dias, ok? Por exemplo, com mais de 10 ou com mais de 30, pronto, vocês aqui depois podem estabelecer qual é que é o valor, ok? Pronto, e tem sempre aqui a indicação de se colocarem 0, não vão usar esse parâmetro. Temos também a validade dos orçamentos. Ok? Aqui aparece 30, mas vocês podem colocar 15 dias, isto é o vosso critério, é o critério que vocês definirem para esta situação. O que vai acontecer com este parâmetro é que sempre que imprimirem um orçamento, ele vai apresentar qual é que é a data de validade do mesmo, ok? Pronto, é para depois não haver aquela situação de passado 2 ou 3 meses o cliente diz que vai aprovar o orçamento, mas entretanto os preços já estão desatualizados e vocês têm que fazer um novo orçamento porque já passou muitos dias, então têm aqui a prova, têm a validade que dão ao respectivo documento, ok? Pronto. Temos aqui também o cálculo da margem de lucro, ok? Muito importante, por defeito, nós assumimos que o cálculo é sempre feito através do preço de custo médio móvel, porque por vezes é o preço que se aproxima mais da realidade, ou seja, do preço de custo que nós pretendemos, até é o mais usado, normalmente o contabilista usa sempre este, regra geral, ok? Há exceções, e essas exceções depois vocês também podem contornar dessa forma, que é o seguinte, podem vir aqui à parte da configuração e dizer que a vossa margem não é calculada sobre o preço de custo médio móvel, mas é sobre o preço de custo último, ou é sobre o preço de custo, ok? Eu recomendo a que seja o PCM, pronto, mas, como eu disse, há exceções e nessas exceções vocês podem alterar, pronto, e o programa vai fazer a mesma coisa. Muita atenção de que se utilizarem estas duas, é importante lançarem os respectivos documentos de compra, porque se não o fizerem também não vão funcionar. A mesma coisa também para o PCM, também não iria dar, ok? Pronto, e também podem usar o preço de custo manual, ou seja, a diferença é que vos obriga sempre a ter algum trabalho em preencher isso na ficha do artigo, ok? Pronto. Temos também aqui a opção de colocar campos obrigatórios para a criação de documentos, ou seja, é possível vocês definirem que os centros de custos, isto mais ligado à parte da contabilidade, é um campo obrigatório, ou seja, não me deixa finalizar um documento sem que eu preencha qual é que é o centro de custo associado àquele documento que eu estou a lançar, ok? Para já, é o único parâmetro que está aqui, não quer dizer que amanhã ou outro dia não existam mais campos obrigatórios para esta situação. Para já, só está aqui mesmo o centro de custo a colocar, ok? Pronto. Temos também a possibilidade de definir um armazém temporário para a movimentação de guias, ok? Isto, no fundo, pode ser usado quando vocês fazem transferência de estoque entre armazéns, mas obriga-vos a usar, digamos, a criar outros armazéns intermediários que não vão ter o estoque, ou seja, vão ter o estoque temporário. Mas para esta funcionalidade, eu hoje não vou perder muito tempo aqui a explicar. Se alguém estiver interessado hoje ou achar necessário que precisa de um armazém de transferência, ou seja, para perceber que aquele material está em transporte, digamos assim, e conseguem ir ao artigo e ver essa informação, depois podem contactar o suporte, que eu posso explicar isso mais ao detalhe, ok? Mas basicamente, só para resumir, isto serve para essa situação, ou seja, eu perceber que naquele armazém aquelas peças estão em transporte, não estão na viatura ou algo do género, ok? Pronto. Temos também, cá em baixo, algumas configurações como mostrar o botão PDF original, isto quando eu imprimo o PDF para não aparecer como segunda via, então posso imprimir o original novamente, porque pode acontecer por lapso, falhar a luz ou não conseguir imprimir o original, então ter essa necessidade, podem fazê-lo através deste botão, ok? O preencher o motivo da nota de crédito é opcional também. Por defeito, quando vocês criam uma nota de crédito, ele não obriga
a colocar nenhum motivo, ou seja, para vocês estarem a emitir esse documento, mas se quiserem, passa a ser obrigatório, então podem ativar este parâmetro e sempre que fizerem uma nota de crédito, ele vai perguntar qual é que é o motivo. Estes motivos depois também podem ser gravados no respectivo Office Gest, ok? À semelhança do que acontece com as anulações, ou seja, quando vocês anulam um documento, ele também vai perguntar qual é que é o motivo da anulação do mesmo, ok? Pronto. Temos também aqui a questão de validar o estoque dos artigos com lotes. Aqui também é importante, para quem usa lotes deve ter este parâmetro ativo, para quem usa lotes mas não precisa de movimentar o estoque ou de controlar qual é a quantidade de estoque, pode tirar esta parametrização. Basicamente é para isso que serve este parâmetro, ok? Pronto, continuando mais abaixo, estamos mesmo a terminar aqui a parte das configurações, então das vendas, temos aqui uma informação relativamente ao associar documentos, ok? Isto no fundo é quando vocês vão criar uma fatura e tem lá o botãozinho associar e aparece aquela janela para vocês escolherem quais os documentos que querem então associar. Tem aqui algumas observações que podem colocar por defeito, desde o copiar informações comerciais, ou seja, quando ele transita de documento, ele vai ignorar o que está na ficha desse cliente. Vamos imaginar que, por defeito, eu para a ficha do Manuel tinha colocado um prazo de pagamento de 30 dias, mas no orçamento ou na encomenda, porque era uma exceção, eu defini que era 45. Então, se eu copiar essas informações, ok? Por defeito, ele vai respeitar o que estava no documento que eu estava a associar, em vez de respeitar o que estava na ficha, ok? Isto pode ser muito útil quando eu tenho um prazo realmente estipulado com o cliente, mas excepcionalmente para aquele documento ou para uns documentos que ele vai fazer daqui em diante, ele vai ter mais prazo porque vai necessitar, ou seja, foi uma exceção, ok? Então, aqui convém colocar o copiar informações comerciais, porque senão ele vai buscar o que tem na ficha e não copia o que estava no documento, ok? Pronto, pode ser muito útil nesta questão do flow do documento, e dei o prazo do pagamento, mas existem outras informações que agora não me ocorrem, mas relativamente a isso, ok? Pronto. O copiar observações também é muito importante, ok? Ou seja, se existem observações no documento anterior que eu quero que passem para o seguinte, então eu posso colocar isto como sim. Se eu colocar como não, elas mantêm-se apenas no documento anterior, ou seja, não passam para o documento seguinte, ok? Pronto, é uma das funcionalidades também que vocês podem ativar e desativar aqui neste parâmetro. Mais abaixo, temos aqui uma parte de aviso de estoque em falta. Isto neste momento está a aparecer aqui, mas nós vamos transportar esta informação para os avisos, porque faz sentido estar nos avisos geral. Eu vou dar aqui uma breve descrição para que é que isto serve, porque se calhar não é tão intuitivo para vocês perceberem. Aviso de estoque em falta, qual é o sentido? Já existe um artigo, já existe um aviso para avisar que não temos estoque. Para que é que isto serve e para que é que está aqui nas vendas? No fundo, vamos imaginar o seguinte cenário. Vocês fazem uma encomenda a um determinado cliente, ok? E depois vão fazendo a fatura dessas encomendas. Mas ocorre sempre, isto é comum acontecer, numa determinada encomenda, vocês não conseguirem satisfazer o estoque todo, ok? Vamos imaginar que o cliente me encomendou 10 lâmpadas, ok? E eu só lhe vou conseguir entregar 7. Como é que eu lhe vou indicar que faltam 3 para fazer a entrega? Então, é para isso que serve este parâmetro. Ou seja, quando eu emitir um documento, ok? E se eu não tiver copiado se eu não tiver copiado todas as linhas, ou seja, toda a quantidade que estava encomendada no documento anterior, ele vai lançar um aviso automaticamente nas observações da fatura ou do documento que eu estiver emitido. Vamos aqui fazer um exemplo do género. Descrição, artigos que faltam entregar, ok? E posso fazer o seguinte, posso dizer que ao gravar a fatura com origem na encomenda, ok? Eu quero que apareça uma linha a dizer artigos que faltam entregar e qual é que é o documento, depois posso adicionar também o documento em si, ok? Ele vai buscar aqui o número da encomenda, ok? Que é para o cliente saber que, sim senhora, faltam-me entregar daquele artigo as 3 unidades que eu tinha encomendado no passado. E assim conseguem na mesma alertar o cliente que não vão conseguir satisfazer a sua necessidade, mas que não está esquecido. Vocês enviaram de facto 3, mas ele vai ver na fatura que falta recepcionar ou falta receber
a quantidade que estava encomendada, que estava reservada, ok? Pronto, espero que tenham percebido. Se tiverem depois alguma questão, podem colocar lá em cima nas perguntas e respostas, que eu no fim posso então esclarecer na parte então da formação, no fim da formação. Posto isto, terminamos aqui a secção das configurações, ok? Vamos passar então para as funcionalidades do próprio módulo das vendas, ok? Onde eu vou abordar então a criação, como eu disse há pouco, um orçamento, passar para uma encomenda, depois a faturação, o recibo, as notas de crédito e assim sucessivamente, ok? Pronto, algo que vocês também já devem estar habituados a fazer, podem hoje aprender aqui um bocadinho de algumas funcionalidades que possam ter desconhecimento e que de certeza que vos vão trazer uma mais-valia na utilização deste módulo no Office Gesto, ok? Pronto, então começando aqui pela parte das vendas. O que é que nós temos aqui? Temos aqui os vários documentos fiscais existentes, ok? Sendo eles obrigatórios ou não, consoante as vossas necessidades, ok? Pronto, e vamos então começar então pelo documento, pelo orçamento. Obviamente que eu ao criar um orçamento, a criação do orçamento é semelhante à fatura. No fundo, só muda mesmo o nome e a sua característica depois para as finanças, ok? Porque em termos de Office Gesto, se vocês repararem, o formulário é sempre o mesmo. A diferença é que pode ter uma outra funcionalidade que não existam, por exemplo, o orçamento não necessita ter local de descarga nem de carga, ok? Não é preciso imprimir os meios de expedição porque não serve para transporte, ok? Enquanto uma fatura já necessita de ter isso configurado, ok? Pronto, então, muito importante neste aspecto, é quase sempre a mesma coisa, a diferença passa mesmo então por aí, ok? Pronto, funcionalidades então do módulo das vendas, aqui especificamente dos orçamentos, mas que também existem, obviamente, nos outros menus, é a questão dos rascunhos, ou seja, de eu poder criar um documento em rascunho, sem o finalizar, e atualmente até o consigo imprimir caso seja necessário, ok? Tanto dentro do orçamento como fora, aqui na grelha dos rascunhos já criados, eu posso mandar imprimir um determinado documento, ou seja, neste caso, imprimir este orçamento, que vai aparecer com esta informação a vermelho, porque assim é obrigatório, eu não posso simplesmente imprimir rascunhos e entregar ao cliente, e só serve para o vosso controle, para a vossa validação interna, para perceberem, antes de finalizar o documento, se têm tudo preenchido de acordo com o que é necessário, ok? É obrigatório aparecer com esta linha a vermelho, desta forma, e por cima ali de algumas informações, embora elas estejam visíveis na mesma, seja mais difícil, mas elas estão lá a aparecer, mas é obrigatório ser assim, porque se nós retirarmos isto aqui, não podemos ter a opção de imprimir os rascunhos, ok? Pronto, e no fundo isto faz uma pré-visualização do documento. Obviamente que existem aqui campos que estão ocultos propositadamente. A questão do IVA, nós ocultamos, que é mesmo para este documento não servir para pagamentos ou algo do género, ok? Então não é comprovativo de nada, ok? Pronto, então por isso é que está assim desta forma, ok? Pronto, vou só aumentar aqui um bocadinho o ecrã. Aliás, acho que está bom assim. Continuando. Depois aparece então a listagem dos orçamentos que já estão criados e os seus vários estados, ok? Pronto, temos aqui a possibilidade de ver se está em aberto, se está faturado, se foi aprovado. Obviamente que esses estados, e agora vou abrir aqui um orçamento, podem ser alterados aqui através deste botão preto dos estados, ok? Em que eu posso dizer que o estado passa para aprovado, fechado, abatido, aquilo que vocês quiserem depois estabelecer, obviamente, ok? Vamos aqui voltar então atrás, e depois aqui também uma funcionalidade que eu não vou hoje explicar, mas vou dar só aqui um resumo breve desta questão, que é a questão da validação de estoque, ou seja, quando vocês fazem a picagem dos artigos, validam que no orçamento ou na encomenda têm todos os artigos que estão naquele documento, e depois ele vai-vos indicar se a validação já foi feita, ou seja, é uma validação total, se é uma validação parcial, o que significa que no separador da validação apenas colocaram um dos artigos, ou parcialmente a quantidade de algum dos artigos. No fundo isto serve para o picking dos documentos e vocês perceberem se aquele documento já tem o estoque todo na palete para poderem enviar para o cliente ou algo do género, ok? Basicamente é para isso que serve aqui a questão da validação. Isto depois vai ser falado mais concretamente na questão dos estoques também, quando você, nessa formação
mais detalhado, ok? Pronto, passaremos então agora à criação do documento. Antes de criar o documento, só explicar aqui para que é que servem estes botões antes de eu abrir o respectivo documento. Okay? Temos aqui o ver documento, que vocês já estão habituados a ver, o imprimir, o enviar e-mail também é fácil, o imprimir em Excel, no fundo vai exportar este documento para Excel para eu consultar de outra forma, o duplicar vai me permitir duplicar este documento ou esta linha que eu estou a selecionar e o flow do documento para eu ver qual é que é a origem dele, ou seja, este orçamento deu origem, por exemplo, a uma encomenda, como posso ver aqui no dia 15/7, ok? Pronto. Vamos então criar um orçamento. Este será o formulário que é igual ou idêntico às faturas, à fatura receba, à encomenda, como vocês já estão familiarizados com este módulo, para quem utiliza no seu dia-a-dia, e vou explicar aqui algumas funcionalidades que podem ser interessantes para a vossa utilização ou podem trazer acréscimo no vosso desempenho, ok? Pronto. Uma delas, por exemplo, e que muitos clientes desconhecem, e que às vezes pode ser muito útil, é a pesquisa, na pesquisa aqui do cliente, eu poder pesquisar pelo primeiro e pelo último nome, ok? Pronto, vou dar este truque e se puderem registrar, vamos aqui escolher um cliente ao acaso, deixem-me ver aqui um que seja mais fácil de utilizar, por exemplo, este será um bom exemplo, este segundo, que diz Autobotelho, traço pintura e bate chapas de automóveis limitada. Vamos imaginar que eu só conhecia por auto e por chapa, por exemplo. O que é que acontece? Não vai aparecer nada, ok? Porquê? Para isto funcionar, ou seja, para eu poder pesquisar por mais que o nome, ok? O que é que eu posso fazer? Eu posso pôr auto, posso pôr o símbolo da percentagem, ok? E agora posso pôr chapa. E reparem, com a percentagem, ele já vai buscar o primeiro e algum nome, não tem que ser necessariamente o último, mas o que ele vai fazer é procurar, no fundo, como se vocês fizessem uma pesquisa no vosso computador, quando colocam um asterisco, em que não sabem o nome completo de um fecheiro, e ele vai à procura da inicial, ou começa por, ou acaba por, no fundo aqui é a mesma coisa, ok? Eu quero um nome que comece por auto e alguns tenha escrito chapa, ok? Pronto, e reparem que se eu escrever sem a percentagem chapa, ele não vai procurar rigorosamente nada. Então para isso, mais uma vez vocês colocam auto, colocam percentagem, o símbolo da percentagem, e colocam então o nome que querem. Pode ser limitada, por exemplo, se eu escrever LDA também vai buscar, se eu escrever pintura também vai buscar, ok? Pronto, no fundo, tem aqui uma ferramenta que vos permite pesquisar nomes mais detalhadamente, sem ser pelo primeiro e segundo nome diretamente, porque obviamente vocês não conseguem decorar. Aqui também podem pesquisar por contribuinte, por número de telefone, pronto, uma série de fatores que podem usar aqui nesta pesquisa. Pronto. Quando eu chamo então a respectiva entidade, não sei se repararam, embora ele tenha sido muito rápido, eventualmente se calhar nós vamos sugerir que estes parâmetros sejam mais lentos, ou seja, estejam aqui visíveis por mais tempo. Quando eu chamo então o cliente, neste caso, vou só aqui fazer novamente, vai-me aparecer o parâmetro que o cliente tem documentos que ultrapassaram o prazo de pagamento, que é duvidoso, de que tem documentos pendentes, ou seja, se eu abrir aqui entidades, clientes, e abrir então aqui a conta corrente da Andreia Neves, que é o cliente número 2. E se formos aqui à conta corrente, ok, vai aparecer então que ela tem aqui um saldo pendente de 713. Daí estar a aparecer aquele documento pendente. Do que é duvidoso, está aqui classificado, lá está nos dados financeiros, alguém picou que a Andreia Neves era duvidosa. Ok? Duvidosa no sentido de pagamentos ou algo do género, então tem esta classificação para o colaborador ser então alertado quando estiver a emitir um documento. Ok? Pronto, então para esse efeito está aqui essa classificação, e se nós formos então aqui ao orçamento, quando estivermos a fazer o documento também vai nos alertar, porque também faz sentido no momento da criação não só de uma fatura, mas também do orçamento, que eu seja alertado que este cliente tem conta corrente em aberto na minha empresa, por exemplo, ok? Pronto, então essa situação também é pertinente, ok? Pronto. Mais funcionalidades aqui no documento. Se vocês clicarem aqui no ID Informação, conseguem aceder, sem abrir a ficha,
do cliente aos interesses, ao número de telemóvel, ao e-mail do cliente. E aqui uma questão muito importante, também conseguem editar aqui, se for necessário. Se vocês quiserem mudar aqui a morada sem ter que ir à ficha do cliente, também o podem fazer. A única coisa que não conseguem mudar, obviamente, aqui é o contribuinte, não é possível, como é óbvio, mas todos os dados vocês depois podem mudar aqui neste tiro de informação e podem alterar o número de telefone, a morada e tudo mais, ok? Pronto. Depois, tem aqui a possibilidade de definir um cliente final, ou seja, quando carregam aqui, ele vai mudar ali a entidade e vai pôr então um cliente final, de abrir a ficha do cliente. Há pouco eu explicava, ou seja, abri a ficha, fui ao menu de clientes e abri diretamente, mas se eu clicasse aqui também, na ficha de entidade, ele também iria abrir automaticamente, ok? Pronto, então dei aqui este símbolo para fazer essa abertura. Depois, temos aqui um botão que penso que vocês devem desconhecer, ou pelo menos nunca tiveram curiosidade em se calhar selecionar, mas basicamente o que isto faz é, quando vocês, à semelhança do que acontece aqui quando eu abro a ficha do cliente, vocês clicarem aqui em conta corrente, ele vai abrir a ficha também, ok? Só que vai abrir já na conta corrente. Reparem que eu não necessitei de abrir a ficha e selecionar a opção conta corrente, simplesmente selecionei aqui que queria ver a conta corrente e quando ele abre a ficha, ele abre logo essa tab diretamente, ok? Não abriu o separador geral, há pouco como aconteceu quando eu abri a ficha do cliente, ok? Pronto. A mesma coisa para as ocorrências, para as notas, ok? Isto leva-me logo ao separador das notas, ok? Como podem ver, é para isso que serve esta funcionalidade, ou esta setinha aqui para baixo, com essa informação, ok? Ou então os dados financeiros, quando eu quero aceder à ficha e ver então o que é que está estipulado, prazo de pagamento, modo de pagamento por defeito, o CAI da empresa, se tem ou não razão de isenção do IVA e tudo mais, ok? Pronto, ou então duvidoso, como nós vimos então há pouco. Pronto, continuando, temos aqui vários separadores em cima, cada um deles afeto às suas funcionalidades. No separador dos detalhes, onde vocês podem alterar o colaborador que está a emitir o pagamento. O prazo de pagamento, se for diferente da ficha, vocês podem estabelecê-lo aqui, ou seja, alterar qual é que é o prazo, a classificação do cliente. Aqui chama a atenção também que a classificação pode ser usada para diferenciar os vários descontos que eu tenho com os clientes, ok? Também pode ser uma forma útil de utilizar. Isto é importante também, eu classificar os meus clientes, eu definir grupos e depois, consoante esses grupos, definir uma política comercial para que eu possa dizer que determinado cliente de um grupo tem acesso a 10% de desconto naquela família ou naquele artigo, ok? Eu no limite posso utilizar esta função para esse efeito e é por isso que está aqui também a classificação do documento, ok? Para eu ter acesso também a esses descontos, ok? O vendedor, a validade do orçamento, ok? Que nós estipulámos há pouco, se bem se recordam, quando estávamos a ver as configurações das vendas, eu defini que, ou estava definido que era 30 dias, é aqui que depois ele vai completar essa parametrização. Depois temos a morada de faturação, pronto, tudo isto aqui no separador dos detalhes. Separador do marketing, também vou deixar depois para a parte da formação do CRM, ok? Separador das observações, é onde vocês obviamente conseguem colocar observações no fim do documento e podem escrever aqui qualquer texto para depois ser impresso no fim das linhas que vocês estão a parametrizar e as observações internas, ou seja, isto aqui que não vai ser impresso, ok? Vou pôr aqui esta observação, não vai ser impressa e depois vai aparecer assim, desta forma, quando eu consultar o documento no fim de gravar. Por último, temos então um separador do documento, onde eu posso aqui escolher uma série, se eu tiver mais que uma série, obviamente depois posso alterar aqui, neste momento só tenho uma, é uma demo. Qual é que é o CAI desta fatura? Obviamente que isto pode ser automático, pode ser definido consoante a série. Já agora, e a título também de curiosidade, se eu for aqui ao menu das tabelas de apoio financeiros e séries dos documentos, ok? Mediante a série, eu não vou poder criar agora a série, isto é uma demo, mas mediante a série de faturação vocês podem definir um CAI, ok? Pronto, e qual é que é o CAI da empresa? O que é que isto significa? Sempre criarem um documento e ele automaticamente, mediante a série, já preenche este campo, ok? Por isso, por aí também não precisam estar sempre a preencher, é quase tudo automático. Temos aqui então a data de registro do documento, qual é que é a data de emissão, que pode ser diferente, porque eu posso estar a registrar uma fatura hoje com a data de ontem, ok? É possível, eu posso pôr aqui
por exemplo, o dia desde que não existam documentos com a data atual, porque ele já não vai deixar, como é óbvio, ok? Pronto. A data prevista de entrega, a data geral do documento, neste caso, vai-vos dar aqui depois uma noção, obviamente que a data prevista depois também vai estar estipulada na respectiva encomenda, ok? Aí sim, aqui é só para vocês terem uma ideia ou de um prazo que têm que estabelecer, ou seja, têm que entregar isto, ou têm que, no fundo, a encomenda será feita, por exemplo, até o dia 30 de setembro, ok? Vamos imaginar isto nesta situação. Depois o número de impressões é a quantidade de vezes que este orçamento já foi impresso, que é para eu perceber que ele já não vai sair como original, vai sair como segunda via, porque já foi impresso várias vezes, ok? Pronto, espero que tenha então ficado percebido esta parte então, aqui da parte das configurações dos separadores que existem para cada um deles. O que é que temos mais? Vou adicionar aqui um artigo qualquer, vamos chamar aqui este artigo de teste ou este hardware, ok? Este documento, ok? Funcionalidades que eu tenha, a possibilidade de apagar o artigo, a possibilidade de, através da lupa, por exemplo, consultar as vendas que eu já fiz deste artigo, para perceber qual é que foi o desconto que eu atribuí na última venda que fiz a um determinado cliente ou a todos os clientes, ok? Porquê? Porque por defeito, quando eu abro esta lupa, vai-me aparecer as vendas que eu fiz apenas a este cliente, mas se eu selecionar aqui a opção mostrar todas as vendas, ele vai mostrar todos os documentos, ok? Eu aqui já consigo perceber, para a Andreia fiz desconto, mas para o autobotelho já não fiz desconto, ok? Pronto, então vocês podem fazer este tipo de análise, até para perceber se podem fazer desconto ou não num determinado documento, ok? Pronto. O separador das compras, para eu perceber a que preço é que eu comprei a última vez este artigo, se neste artigo posso fazer ou não um preço especial ou algo do género, as encomendas que existem de fornecedor, ou seja, eu estou a fazer um orçamento e quero já analisar se tenho ou não já encomendas à espera para entrar, para satisfazer as minhas necessidades, ou se eu tenho estoque que chegue para depois, se o cliente aprovar o orçamento, para lhe entregar a encomenda. É muito importante também vocês fazerem este tipo de análise. Qual é que é o estoque por armazém? Onde é que eu tenho estoque? Por exemplo, imaginemos que eu estava no armazém das matérias-primas, que era em Orem, ok? E não tinha aqui estoque, mas eu já sabia que se eu precisasse de mandar vir peças do armazém principal, bastava então fazer esse pedido, que depois, amanhã ou depois da manhã, caso o cliente aprovasse o orçamento e fizesse então a encomenda, eu já poderia então saber ou encomendar estas peças, ok? Pronto. A tabela de preços, no fundo, a tabela de preços aqui é para me indicar se o artigo que eu estou a consultar tem ou não a tabela de preços. O que é que isto é? Se eu for aqui, por exemplo, à ficha do artigo, e vamos abrir aqui num separador à parte, e venho aqui a stocks, artigos, isto depois também vai ser explicado detalhadamente quando for dado aqui a parte também dos stocks, ok? Pronto, mas aqui resumidamente vou abrir a ficha do artigo e vamos aqui à parte da tabela de preços. No fundo não tem nada, mas se eu tivesse aqui alguma configuração definida, ou seja, se eu tivesse aqui um preço mediante a classificação, aquilo que eu falei há pouco, ou seja, para o cliente final eu quero que o preço seja X, ou então tenha um desconto de 10 mais 5%, por exemplo, ok? Pronto, então eu posso estabelecer esta informação aqui e depois consultar no artigo, ou seja, esta tabela de preços refere-se ao bem consultar a isto aqui que está na ficha do artigo, ok? Pronto. As equivalências, no fundo, saber que este artigo tem equivalência, ou seja, tem artigos equivalentes. No fundo, esta função também pode ser ativada aqui nos outros e na questão de usar equivalências, ok? No fundo, quando eu estou a lançar o artigo, ele vai-me sugerir encomendar ou, no fundo, fazer a troca por outro, caso eu não tenha estoque, ok? E podem usar isso desta forma. Então, já sei que este artigo que eu estou a lançar neste orçamento é equivalente a estes dois, porque foi criado um grupo para este artigo, ok? Pronto. O artigo complementar, no fundo, se eu for à ficha do artigo, refere-se aqui então à tabela dos artigos complementares. No caso das oficinas, quem tem os óleos, quem tem as baterias, tem necessidade de utilizar o artigo complementar. Noutra área qualquer, quando vendem um determinado artigo,
tem que vender também o outro, ou tem que ir junto daquele, porque é um conjunto, é alguma coisa do género, então devem usar aqui e depois também têm acesso a essa informação do complementar. E depois também os campos extra, isto caso existam campos extra na ficha do artigo, ou seja, se houver aqui algum campo preenchido, algum campo adicional, depois ele também vai ser aqui demonstrado no campo extra, ok? Pronto, isto foi o módulo que eu expliquei na altura, quando falei então na questão das entidades, e na possibilidade de vocês terem de associar então esse módulo, ok? Pronto, continuando, temos a possibilidade de abrir a ficha do artigo, é para isso que serve aqui a linha, trocar o cubo verde, peço desculpa, trocar a ordem das linhas, eu para já só tenho uma, mas se eu adicionar aqui mais um artigo, por exemplo, tenho aqui o artigo B, eu posso depois trocar a ordem, posso dizer que o artigo B passa para cima ou passa para baixo, e assim sucessivamente, ok? Posso à frente da designação acrescentar alguma informação que eu pretendo, por exemplo, hardware de quê? Hardware de computador, por exemplo, ok? Vou acrescentar ou complementar essa informação, e eu aqui, artigo B de A, por exemplo, pronto, para vocês poderem acrescentar. Esta informação que vocês acrescentam, que é a designação extra, não fica gravada na ficha do artigo, só vai ficar gravada neste documento que eu estou a fazer, ok? Pronto. Alterar a quantidade, alterar o preço unitário, o desconto, pronto, aqui é sempre a mesma coisa, vocês já estão habituados a trabalhar com esta funcionalidade. O que é que podem aqui ter e que desconhecem? Por exemplo, a questão da linha, por vezes pode não vir ativa por defeito, isto é um parâmetro, então se vocês quiserem trocar a ordem, devem clicar neste botão para ele ativar essa funcionalidade, ok? Pronto, então para isso, carregam aqui nas setinhas e ele vai ativar aqui a coluna da linha, pronto. As observações, ou seja, vocês querem colocar, para além das observações do documento, ou seja, aquilo que eu escrevi há pouco, quando vi aqui ao separador das observações e coloquei aqui texto, mas vamos imaginar que vocês queriam colocar isso como linha e não como observação. Então o que é que podem fazer? Podem simplesmente carregar nesta opção, escrever aqui qualquer coisa, texto de linha, e ao fazer o OK, ele vai adicionar uma terceira linha, neste caso este documento, por isso é que é uma terceira linha, com a observação que eu redigi. Obviamente que se vocês quisessem, por exemplo, não carregar naquele botão para dar muito trabalho, ao chamar o artigo ponto e dar um Enter, ele vai fazer a mesma coisa e depois vocês só têm que substituir na linha para teste com o artigo ponto, ok? Em cima foi com aquele botão, em baixo foi a chamar o artigo ponto, então para eu poder adicionar o respectivo ponto e a designação ou a observação que eu pretendia no documento, ok? Pronto. As opções servem, no fundo, para eu ter aqui, de uma forma rápida e eficaz, a atualização de várias linhas em simultâneo, em vez de estar a atualizar uma a uma, ok? Vamos imaginar que eu tenho aqui o preço de venda estipulado, 10, 20, mas eu queria, nesta fatura, aumentar um bocadinho o preço de venda, nem que fossem 5 euros, vamos imaginar. Então eu posso chegar aqui às opções, porque estava a perder dinheiro. Então eu venho aqui e digo que quero atualizar o preço de venda igual ao preço atual, mais, por exemplo, 30%, ok? Por exemplo. Então o que é que acontece? Ao fazer isto, ao atualizar, reparem que ele agora vai atualizar as linhas, ou seja, ele pôs 30% aqui e mais 30% aqui, ok? Há pouco estava 10, estava 20 e qualquer coisa, agora ficou 13 e ficou 26, ok? Então com as opções vocês conseguem atualizar o preço para mais ou para menos, ok? Vamos imaginar que é o inverso. Vamos imaginar que, ok, eu estou a ganhar muito dinheiro e posso baixar aqui um bocadinho o preço unitário, então faço a mesma coisa, faço atualizar e ele então vai baixar o respectivo valor, ok? Pronto. Muito importante também o atualizar o IVA, neste caso, se eu quiser dizer que é 0 e depois aplicar numa razão de isenção, posso fazê-lo por aqui. O desconto, ou seja, em cada linha atribuir um respectivo desconto, neste caso vai fazer para todas, vamos supor que em todas eu queria pôr 25%, então ao fazer atualizar, ele ia a todas as linhas e colocava então 25%, como vocês podem ver aqui agora, ok? Pronto. Mais opções interessantes, a razão de isenção já vimos, o armazém também, o centro de custo também para atualizar em massa, para quem usa a contabilidade, o ordenar,
também pode ser importante, ordenar por designação ou por código do artigo, ok? Para vocês poderem trocar a ordem das linhas, e ele faz isto de forma automática, ou então apagar todas as linhas, para não terem que ir quadradinho a quadradinho, e então com as opções conseguirem apagar tudo de uma vez só, ok? Pronto. Continuando, podemos então gravar este documento como rascunho, ok? Na gravação deste documento como rascunho, como vimos há pouco, vocês têm a funcionalidade de impressão do mesmo, ok? Podem imprimir o mesmo documento, ok? E depois então podem então gravar e finalizar, e no gravar e finalizar é que já não podem fazer nenhuma alteração, ok? Pronto. Retomando e seguindo a lógica que nós tínhamos há pouco, quando eu falei na questão das margens. Não sei se se recordam, quando eu vim aqui à questão das configurações e dos parâmetros, nós definimos aqui que queríamos mostrar a margem de lucro do documento, e depois eu expliquei que também está para definir cliente ou colaborador, e se vocês repararem, cá em baixo está a aparecer em outros dados a informação da margem de lucro e aparece que isto está negativo. No fundo eu estou a perder neste momento dinheiro com este documento. Então, o que é que eu poderia fazer aqui para aumentar? Para já, eu tenho acesso aqui à coluna do lucro, ou seja, neste caso, eu sei que eu estou a perder margem, mas eu queria perceber aqui, sem carregar na lupa, ou ver diretamente na linha, qual é que era o preço de custo do artigo, para eu poder, de uma forma direta, estabelecer logo um preço unitário. Então, o que é que vocês podiam fazer? Eu vou gravar isto como rascunho, ok? Vou aqui aos parâmetros, e aqui na parte do mostrar e esconder as colunas das vendas, que vocês sabem que podem ou não adicionar aqui colunas quando estão a criar um documento, eu vou, por exemplo, adicionar aqui a coluna do preço de custo médio, ou seja, ou do preço de custo último, pode ser uma das duas. Pronto, vocês é que depois podem escolher o vosso critério. Para quê? Para que quando eu estiver a fazer então o documento, e agora vou atualizar o respectivo documento, eu posso então consultar, vamos só aqui fechar este menu, posso então consultar no ato da emissão de documento qual é que é o preço de custo último ou qual é que é o preço de custo médio. Então eu aqui de uma forma direta, eu já sei se este artigo me custou 39,86 €, eu não posso então vender a 9,10 e fazer 25% de desconto, ok? Como é óbvio. No limite, eu posso então atribuir-lhe uma margem, e agora vou, por exemplo, utilizar aqui as opções, e nas opções vou dizer que quero atualizar com base no preço de custo médio, mais, por exemplo, 66%, ok? Vamos imaginar, por cento ou então em euros, eu posso acrescentar também em euros, ok? Mas aqui será sempre, a lógica será sempre desta forma. Em função disto, ao atualizar, e agora vão ver que o preço já vai ficar diferente, ok? Pronto, ele então já me atualizou aqui para 66 €, que é a percentagem dos 39 mais aquela percentagem que eu defini, e depois aqui também os 54 €, pronto, e porque tem os 25% de desconto, e porque eu ainda tenho margem, ok? Porque se eu não fizer então qualquer desconto, vamos ver que cá em baixo o preço também vai atualizar, ok? Pronto. Aqui também uma dica importante, e uma vez que estamos a falar aqui na questão das margens também, neste momento está a aparecer aqui que a margem é 59%, ok? Isto porque existem várias formas de calcular a margem no Office Gest, sobre o preço de custo ou sobre o preço de venda, ok? Então vou fazer o seguinte, eu vou gravar este documento como rascunho, ok? Estamos neste momento a ver que está a 59%, mas se eu for aos parâmetros e definir que o critério é sobre o preço de venda e não sobre o preço de custo, ok? Vamos ver que se eu agora atualizar o documento, o total da percentagem de lucro já não vai aparecer com 59%, já vai aparecer 37%. Porquê? Porque ele aqui está a fazer o cálculo sobre o preço de venda e não sobre o preço de custo, ok? Então, ficam a saber, vocês podem definir qual é que é o vosso critério de cálculo de margem, ok? Pronto, e isto depois vai afetar tanto a ficha do artigo como na venda, ok? Pronto, como veem, alterando aqui o parâmetro de cálculo das margens, este aqui vocês podem deixar, ok? Este primeiro parâmetro, preço de venda, margem de lucro, ao perguntar, isto é para a ficha do artigo, mas podem deixar como quiserem. Isto no fundo é para quando vocês estiverem a lançar um artigo, ele não atualizar o preço de venda, ou se vocês colocarem o preço de custo, ele não vai atualizar o PVP, ok? É para isso que serve. Se vocês colocarem a perguntar, ele não vai alterar o preço de venda, independentemente de vocês consultarem ou alterarem o preço de custo manual. Para eu ser mais claro, se nós abrirmos aqui a ficha do artigo, vamos ver que
o preço que eu me estou a referir é este valor aqui, ok? E isto de certeza que já vos aconteceu, que é vocês estarem a colocar aqui, por exemplo, 130 e reparem que ele em baixo está a mudar o preço de venda. Vou colocar aqui 200 euros e em baixo ele mudou o preço de venda. E vocês não querem que isto aconteça, querem que mantenha sempre o preço de venda. Então, este parâmetro aqui serve para vocês dizerem, por exemplo, que eu quero que ele pergunte o que é que eu quero fazer, e depois mediante a alteração é que eu decido se quero ou não atualizar. Então o que é que acontece? Ao gravar esta parametrização e ao atualizar aqui a ficha do artigo, independentemente do preço de custo que vocês colocarem na ficha, o preço de venda não vai mudar. Vamos ver então, agora vou pôr aqui que custou 999, então ele agora já não alterou o preço, ok? Pronto, então fica aqui esta dica. Se vocês não querem que o preço da ficha atualize, então podem definir nos parâmetros, nas configurações dos cálculos da margem ou perguntar. Pronto. E depois o outro parâmetro à frente, então este que nós estávamos agora a testar então nas vendas, é o que vai definir como é que a margem de lucro vai aparecer nas linhas e também no total do documento, ok? Pronto, e vocês aqui depois optam pelaquela que é a mais correta ou aquela que vocês estão habituados a lidar. Pronto, eu vou então voltar à anterior, que é no fundo baseada no preço de custo, que normalmente é até a mais usada, então agora se eu atualizar aqui o meu rascunho, vamos ver que ele deixou de estar a 37% para passar a estar a 59%, ok? Pronto, eu agora não sei de cor quais é que são as contas, mas isto tem a ver com o artigo ou a forma como vocês se baseiam para calcular a vossa margem, ok? Existem várias, todas são corretas, umas dão mais que outras, bom, depende daquilo que vocês usem e que estejam habituados então a trabalhar. Espero então que tenha ficado claro esta informação, para além dele depois de vos devolver também qual é que é o valor em mercadorias e qual é que é o valor em lucros em termos de valor e não em porcentagem, ok? Pronto, posto isto, vou então guardar e finalizar o meu documento, ok? E está criado então o nosso primeiro orçamento aqui desta formação, ok? Pronto, quais é que são os passos a seguir? Quando eu crio um orçamento, então obviamente que eu posso faturá-lo diretamente, ou seja, posso chegar aqui ao botão faturar e passar para a fatura, ok? Também muito importante. Ou posso passar para a encomenda, normalmente será essa a lógica, ou será esse o estado esperado para depois vocês poderem dar seguimento ao flow do documento, ok? Para eu poder reservar o estoque que está aqui nesta encomenda e para esse efeito eu posso fazê-lo de duas formas, ou seja, posso ir já diretamente à encomenda. Vamos aqui ao menu encomenda. Posso ir então ao criar encomenda e chamar então o cliente do respectivo orçamento que nós estamos a fazer, ok? Pronto. E quando venho aqui ao associar, tenho aqui a possibilidade de associar o orçamento, ok? Então eu carrego o orçamento, ele agora não vai deixar, e reparem naquela situação, naquela questão dos parâmetros, que é, eu chamei a Andreia Neves, mas a Andreia Neves alguém disse que ela estava em litígio, estava em contencioso. Então o que é que acontece? Ele não vai deixar fazer a encomenda, ok? Porque eu assim o defini. Mas se eu voltar aqui aos parâmetros, e se eu for então aqui às configurações, parâmetros e aos avisos, e disser que não quero ser avisado de clientes contenciosos, ok? Posso tirar esta parametrização, ou então, por último, vamos imaginar que isto foi feito por lapso. Se eu vier aqui às entidades e vier aqui então aos clientes, ok? E chamar então aqui pela Andreia Neves, ok? Eu posso vir então aqui aos dados financeiros e dizer que este cliente já não está em contencioso, ok? Gravo as alterações feitas e desta forma, se eu voltar a chamar a entidade aqui na encomenda, ou seja, a Andreia Neves, já não vai aparecer aquele alerta que este cliente está em contencioso, ele aqui já me vai deixar fazer o documento, ok? Pronto, então lá está, hoje para explicar a função, configuramos primeiro os parâmetros e agora estamos a ver a aplicação deles quando estamos a fazer os documentos, ok? Pronto, na associação vocês podem associar um orçamento, ou podem ir ao botão faturar e fazer diretamente. Eu vou fazer por aqui, por um motivo também importante, que é, aqui quando vocês associam um documento, podem associar um documento que esteja num determinado intervalo de datas, também muito importante, numa determinada série de faturação. No caso das oficinas, que tenham uma determinada matrícula, ok? Também é possível pesquisar através dessa opção. Depois podem selecionar quais é que são os documentos que querem associar e podem associar mais que um, ok? Não ficam limitados apenas a associar um documento. Esta opção de associar é uma mais-valia quando eu tenho vários orçamentos e quero associar vários orçamentos num só documento, ok? Então utilizo esta opção do associar. Pronto.
aquele parâmetro que eu falava há pouco, do copiar informações comerciais, se bem se lembram, quando nós fomos aqui às configurações e aos parâmetros na parte das vendas, eu tinha aqui copiar observações comerciais por omissão, tinham sim e tinham não nas observações. Ou seja, o que é que vai acontecer? Isto vem ativo por defeito e isto não vem. Pronto. No fundo, aquelas observações que eu coloquei há pouco do teste que eu escrevi na observação da cliente não irá passar por este documento, a não ser que eu ative aqui, porque eu neste orçamento ou nesta encomenda que eu estou a fazer, eu quero realmente que as observações sejam copiadas. Então, excepcionalmente, eu posso ativar aqui este campo, ok? Pronto. Para além disso, temos aqui duas funcionalidades recentes que foram lançadas, salvo erro, na última atualização ou na penúltima anterior à que foi feita, ou que está em vigor atualmente, que servem também para a parte dos artigos validados, ou seja, aquele separador que eu disse há pouco, quando vocês têm uma encomenda ou quando têm um orçamento e estão a validar os artigos. Se já tiverem tudo validado, ok? Ou tiverem parte parcialmente, não esteja totalmente validado, vocês podem dizer que apenas querem carregar os artigos que estão validados, ok? Então o que é que vai acontecer? Quando vocês chamam o respectivo artigo, ele apenas carrega os artigos que estiverem com a quantidade ou com a quantidade correta no separador da validação. Basicamente é para isso que serve. Depois existe aqui um outro parâmetro muito importante, que é a possibilidade de atualizar os preços conforme a ficha do artigo, ou seja, ao ativarem esta opção e gravarem, ok, o que é que vai acontecer? Se no orçamento havia um preço que está desatualizado e vocês necessitavam de atualizar, seja para baixo ou seja para cima, ok? Ao ativar esta configuração e ao gravar, ele ia à ficha do artigo e ia buscar o preço que lá estava estipulado. Ok? Pronto. Então, no fundo, iria mudar, iria ser um preço e é para isso que este parâmetro serve. Isto foi uma alteração também recente. Ok? Pronto. Posto isto, vou gravar a associação deste documento. Antes de gravar, obviamente, vocês podem definir quais é que são as linhas que querem que sejam passadas ou não para o respectivo documento, ou todas, no fundo, ou podem picar uma a uma e adicionar. Ok? Também é possível fazer essa situação. Gravam então as linhas que querem associar e então ele copia todas as informações. Dê-me um alerta a dizer que copia as observações, porque eu assim quis, e se eu for às observações, vamos ver que ele copiou o que eu tinha escrito no orçamento. Ok? Pronto. Espero então que tenham percebido esta parte e esta temática. Pronto. Aqui na encomenda, à semelhança do que aconteceu no orçamento, embora no orçamento eu não possa definir linha a linha, eu estou a dar uma previsão geral, eu tenho aqui, por exemplo, a data prevista de entrega por linha, que é eu poder dizer ao cliente, e depois imprimir isto também na respectiva encomenda, que eu vou-lhe conseguir satisfazer o estoque na data, por exemplo, de 31 de agosto, ok? Que é para ele fazer então conta de receber este material naquela altura. Ok? Pronto, espero então que tenha ficado percebido esta parte. Vou então guardar e finalizar aqui o documento. Está aqui a dar erro por causa do plafond, ok? Agora só um momento, mais tempo. Como eu estava a dizer, ele não me está a deixar gravar. Se vocês repararem, está-me a dar aquele alerta do plafond, mas também o objetivo é nós vermos aquela validação. O que é que acontece? Se eu for à ficha daquele cliente, isto para reaver aquilo que nós fomos falando há pouco, vou aqui então procurar a ficha da Andreia Neves, eu tenho aqui, por exemplo, no separador das financeiros que o plafond deste cliente é 500 euros, ok? E o orçamento que eu estou a gravar, ou seja, share esse valor. Quando eu faço guardar e finalizar, ou seja, chega aos 719, então não vai deixar, como é óbvio, finalizar este documento. Para eu poder, por exemplo, ultrapassar isto agora, nesta situação, obviamente vocês não devem fazer isto, eu só vou fazer isto para ele me deixar gravar o documento, eu vou dizer que este cliente não tem qualquer plafond, ou vou inativar o parâmetro, também poderia ser, que seria o mais correto para esta situação. Obviamente que vocês não devem fazer isto, porque senão estão a saltar por cima dos parâmetros e dos avisos e ele deixa de servir. Eu só fiz isto propositadamente para ele poder então, para ele não me deixar então gravar o documento e finalizar, ok? Pronto, vou então guardar, agora sim vou ter que atualizar a página, que é para eu poder então fazer o refresh às minhas parametrizações. Eu vou chamar novamente a Andreia Neves, vou dizer que queremos associar aquele orçamento novamente,
e quer copiar as observações, tal e qual como fizemos, e vamos então guardar e finalizar o documento, ok? Pronto, e como vem, ele agora já me vai permitir, porque já não tem lá o plafond a limitar, ok? Pronto, vou só imprimir, para vocês verem também a impressão da encomenda e como é que ela sai. Aqui não está a ser impresso a data prevista de entrega, mas vocês podem solicitar ao suporte que apareça qual é que é a data prevista, para o cliente ter conhecimento da mesma, ok? Pronto, e aqui, como podem ver, aquilo que nós escrevemos como teste de linha, o teste do artigo ponto, com origem no orçamento X e assim sucessivamente, ok? Aquilo que nós vimos há pouco e que fomos então analisando, ok? Pronto. Posto isto, vamos então agora pegar nesta encomenda, e antes até de pegar na encomenda, vamos só a título de curiosidade abrir a ficha para perceber o que é que ele vai mudar na ficha do artigo, ou seja, o que é que vai aparecer, que informação é que eu tenho a mais quando faço encomendas. Obviamente na ficha do artigo eu vou já perceber quantas encomendas de clientes é que existem para o determinado artigo, isto aparece na linha do armazém, ok? Também vai aparecer na parte das encomendas e dos aprovisionamentos quais é que são as encomendas pendentes de clientes e quem é que são esses clientes, ok? Como podem ver aqui, existem 2 encomendas para este artigo, ok? Obviamente que se eu não tivesse estoque, por exemplo, imaginemos que eu não tinha estoque deste artigo e já tinha 2 artigos. Se eu tentasse fazer uma encomenda para um terceiro cliente, ele iria ser bloqueado, como acontece, ou seja, com aquele parâmetro que eu expliquei há pouco, que é o bloquear artigos encomendados, ok? Pronto, então podem ver aqui uma ligação ou uma funcionalidade já espelhada para esta situação, ok? Pronto, aqui também nas encomendas e aprovisionamento vocês conseguem também ter acesso ao estoque técnico, ok? E porquê é que o estoque técnico está-me a aparecer aqui com 180, se eu tenho 2 encomendas e o meu estoque real é 92, que número é este, ok? Então o que é que acontece? Ele no fundo está a somar as encomendas de fornecedor e as encomendas de cliente. Ok? Para quê? Aliás, somar e subtrair, obviamente. Está-me a dizer que eu, num prazo previsto, ou seja, mediante as entregas do fornecedor e mediante o prazo da entrega também do cliente, eu tenho um estoque técnico de 180. É esperado que eu, a determinada altura, eu consiga movimentar as 180 unidades. Assim que o estoque do fornecedor chegar e assim que eu satisfazer, ou que se eu satisfaça, assim é que é, as encomendas reservadas pelo meu cliente. Ok? Pronto, então daí haver esta designação de estoque técnico e dela está ali a aparecer como 180, que ele está a somar obviamente com os 90 e a subtrair as 2 encomendas que eu já tenho de clientes, ok? Pronto, então se eu tenho 90 a chegar, significa que eu agora posso, por exemplo, gerar mais encomendas a outros clientes, porque de certeza que eu vou ter estoque que chegue para satisfazer todas as necessidades que assim me peçam, ok? Pronto, então no fundo para fazer aqui uma ligação e que alterações é que a parte das encomendas depois terá também na ficha do artigo, como vocês puderam comprovar agora. Pronto, posto isto, queremos agora faturar, por exemplo, a nossa encomenda e ao fazer então a fatura, vocês podem vir ao botão então faturar. Eu também podia ter optado há pouco pelo orçamento, a diferença é que eu posso agora fazer aqui diretamente sem utilizar a opção do associar. E ao fazer então faturar, ele vai-me copiar todas as informações que estavam no documento anterior e vai-me fazer então o fluxo do documento. Pronto, aqui não vale a pena explicar mais nada, vocês já estão inteirados com esta situação. Vou guardar e finalizar então aqui este documento, para depois podermos então explicar algumas funcionalidades também na parte dos recibos. Pronto, e com isto terminamos aqui o ciclo, desde a orçamentação até chegar à encomenda, até à finalização da fatura propriamente dita, ok? Pronto, este flow depois pode ser consultado no menu dos documentos, quando vocês carregam aqui no botão, para além de poderem consultar também no respectivo botão que está na grelha de todas as faturas, aquele botão triangular com três pontinhos a vermelho, podem consultar o flow também aí, ou então aqui em que conseguem ver documento a documento qual é que é a origem. Eu aqui já consigo perceber que a fatura vem de uma encomenda e que essa encomenda vem de um orçamento, ok? E depois também, obviamente, que abrir os respectivos documentos, ok? Pronto. Posto isto, queremos agora passar então para a parte do recibo. Eu quero emitir um pagamento. Emitir um pagamento não, emitir um recebimento, assim é que é, desta fatura para este cliente. Então, para esse efeito, eu já posso então converter este documento em, por exemplo, em recibo ou em nota de crédito, ok? Pronto, e no fundo, para que é que isto serve? Para eu diretamente, sem ter que ir à nota de crédito ou sem ter que ir ao recibo,
associar o cliente e chamar qual é que é o valor e tudo mais, ele automaticamente vai fazer isto, ok? Então vamos testar esta parte e vamos ver isto a funcionar lado a lado, ok? Então, numa situação normal, o que é que vocês fazem? Vocês vão aqui ao menu de recibos, fazem criar recibo, indicam aqui qual é que é o cliente, neste caso Andréia Neves, ok? E depois têm que escolher qual é que é o documento, neste caso seria o documento, este de 142 foi o que eu fiz, ok? Pronto, eu dei aqui 1, 2, 3, já perdi a conta, dei aqui uma série de passos para eu poder fazer este documento. Agora imagine isto de uma forma mais rápida, que era, por exemplo, sem fazer este passo, eu vou diretamente à fatura que quero pagar, ou que o cliente quer liquidar, faço converter, escolho o recibo, e aquilo que eu fiz anteriormente, ou seja, definir o cliente, selecionar o documento, ele já fez, ok? Eu neste caso só teria então de fazer o terminar e indicar qual é que era o modo de pagamento, ok? Porque ele então já preencheu tudo de forma automática, ok? Pronto, isto é uma das formas então de eu poder emitir então um recibo, ok? Pronto, sem ser da forma tradicional, que é ir ao menu, chamar o cliente e assim sucessivamente, ok? Pronto, funcionalidades pertinentes e importantes que eu tenho aqui na emissão dos recibos que são muito úteis e a maior parte dos clientes desconhece. Vamos imaginar que isto se calhar é mais útil até na parte das compras ou nas notas de pagamento, mas aqui também pode ser usado, que vocês queriam liquidar faturas de um determinado mês, ok? Eu quero liquidar todas as faturas do mês de abril de 2021. Como vocês podem ver, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 documentos desse mês, ok? Mas imaginemos que eu tinha aqui 30, ok? Eu não vou ter que estar a picar documento a documento, ou seja, estar aqui a picar este, a selecionar mais este e assim sucessivamente, para que eles sejam passados para a secção seguinte. Então o que é que eu posso fazer? Aqui na parte da pesquisa, se eu colocar, por exemplo, o ano 2021, traço e definir um mês, neste caso 04, que é o mês de abril, vão ver que só vos vai aparecer os documentos referentes a esse período, ok? Então dessa forma, em vez de estar a clicar um a um, eu posso selecionar aqui a opção liquidar todos os documentos, que está aqui no canto superior direito, e basicamente o que é que ele vai fazer? Vai passar todos os documentos de abril, ele não passou os lançamentos diretos, porque há um parâmetro aqui que diz que não é possível liquidar lançamentos diretos nos recibos, ok? Por isso é que ele não passou, mas as faturas ele passou para o lado esquerdo, ou seja, imaginem isto numa ótica, nem que seja numa nota de pagamento ou num cliente que tenha muitos documentos, vocês poderem definir que querem liquidar um determinado período e apenas com 2 cliques conseguiram adicionar dezenas de documentos, ok? Pronto, então isto é uma mais-valia, porque lá está, traz eficácia e traz um melhor desempenho na utilização do Office Gest, se vocês utilizarem estes pequenos pormenores, ok? Pronto. Coisas também importantes, para além desta que eu mencionei, é quando, por exemplo, o cliente quer pagar um determinado valor. Vamos imaginar que o cliente fez-vos uma transferência de 450 euros. Então, antes de passar qualquer documento, vocês preenchem o valor a pagar e vão selecionando documento a documento até que o Office Gest vos alerte que o valor foi atingido. Ok? Não sei se estão a ver. Se eu tentar adicionar agora documentos, está sempre a dizer que o valor foi atingido e não deixar adicionar mais nada. Porquê? Porque chegou então aos 450. E no último documento que ele atingiu esse valor, ele vai automaticamente colocar qual é que é o valor parcial a pagar para ele atingir o valor de 450 que eu defini cá em baixo no valor a pagar. Como podem ver, ele está a dizer que de 172, ou, aliás, não sei qual é o total do documento neste momento, está a dizer que vai só pagar 61 euros e 34, o que significa que o valor remanescente vai ficar pendente na próxima liquidação que eu assim pretendo fazer ou emitir o recibo, ok? Pronto, então, como podem ver, existem aqui atalhos e pormenores importantes que vos vão ajudar de certeza quando vocês necessitarem então de emitir um recibo. O que é que tem mais em termos de funcionalidade? A possibilidade de acrescentar um desconto ao total do documento, seja em percentagem, seja em valor, ok? Eu posso dizer aqui que quero acrescentar 10% de desconto, ou então um valor de 12 euros, no fundo, para acertar ali o valor total do respectivo documento. Posso também atribuir um arredondamento, também pode ser pertinente. Vamos imaginar que dava 438.008. Então, se eu necessitasse por aqui, por uma questão porque veio um cheque e o cliente não pagou a totalidade do documento, ou seja, não pagou os 438, pagou 489, qualquer coisa. Então eu podia fazer aqui um arredondamento para cima ou para baixo, no fundo,
para acertar o respectivo documento, ok? Pronto, termino então o respectivo recibo, indico qual é que é o valor, como é que foi o modo de pagamento, se foi transferência bancária, multibanco e assim sucessivamente. Aqui também muito interessante, eu posso estipular ou estabelecer qual é que é o valor do modo de pagamento. Vamos imaginar que por numerário o cliente pagou um valor esquisito, pagou 48,37 ou 36, eu agora não vou pegar na calculadora e vou andar aqui a fazer contas para perceber qual é que é o valor restante, ou então de cabeça, para chegar a esse valor. Basta-me, por exemplo, carregar aqui na calculadora, neste símbolo aqui, que ele automaticamente vai calcular e vai-me indicar qual é que é o valor remanescente. A mesma coisa se eu atribuir outro valor. Vamos imaginar que o cliente pagou 48,36, pagou-me em multibanco também 23, por exemplo, 23,41, um valor assim esquisito, e vai-me pagar por transferência bancária o restante. Então, ao adicionar o restante, ele também faz a conta automática, ok? Pronto, e como podem ver, podem utilizar isto desta forma. Guardam e finalizam, ok? E está o documento então, está o recibo então finalizado com os respectivos modos de pagamento. Pronto, espero então que tenham percebido como é que funciona esta situação e quais são as mais-valias que vocês têm para emitir de uma forma mais rápida um recebimento, que às vezes não é nenhum bicho de sete cabeças, e vocês de forma rápida conseguem fazer isto muito rapidamente. Pronto. Só para explicar aqui mais alguns documentos, nós temos também a possibilidade de emitir um recibo de estorno. Muito rapidamente, o recibo de estorno apenas serve quando eu tenho uma nota de crédito de um cliente e não tenho mais nenhum documento, ou seja, vai-me permitir lançar um recibo negativo, ou seja, eu é que estou a pagar ao cliente, ou a devolver, a fazer a devolução do dinheiro ao respectivo cliente. Então vocês conseguem emitir um recibo de estorno a uma nota de crédito. Obviamente que se tem uma fatura e uma nota de crédito do mesmo valor e a fatura ainda está em aberto, então emitem um recibo a zero, ou seja, em que chamam a nota de crédito e a fatura e o valor total vai ser zero. Aí vocês podem emitir um recibo, como é óbvio, ok? Pronto. Temos a parte dos retificativos e da nota de crédito, ok? À semelhança do que aconteceu com o recibo, vocês podem fazer da forma tradicional, que é criar a nota de crédito, chamar a entidade, escolher qual é que é o documento que querem associar, neste caso fatura, e vir aqui dizer que é a fatura X, ou então podem simplesmente cancelar esta operação, vir diretamente à fatura do cliente, ou seja, vir aqui a fatura que nós acabamos há pouco até de liquidar, e fazer no botão converter e converter em nota de crédito. Pronto, e ele já faz tudo isto e já vai abrir a janela no ponto esperado. Eu agora posso escolher qual é que é o artigo que eu quero então acreditar e tudo mais, ok? Pronto, aqui penso que também já estão familiarizados com esta situação. Pronto. Por último, e para fecharmos então aqui as funcionalidades e a parametrização das vendas, eu vou só explicar aqui muito rapidamente a questão dos transportes e para que é que serve cada documento que está aqui criado, ok? Pronto. Então é o seguinte, nós temos aqui, por acaso até estão aqui dois documentos em duplicado, porque depois vocês também podem ter várias guias se quiserem de transporte, podem solicitar a criação para outras situações, uma com movimento de stock, outra que não movimento, mediante as vossas necessidades, ok? Eu vou explicar aqui as duas mais usadas. A guia de remessa, qual é que é a diferença entre a guia de remessa e a guia de transporte? A guia de remessa obrigatoriamente tem que movimentar stock, ok? E obrigatoriamente tem que ser faturada, ou seja, ao fim de 5 dias, vocês têm que emitir uma fatura sobre a guia de remessa, ok? O que significa que vocês enviaram material para o cliente e que o material já está na obra, já está entregue e podem efetivamente depois emitir esse documento. Esse documento é comunicado à AT, ou seja, ele vai-vos solicitar a comunicação ao portal das finanças, para depois vos emitir um código, caso vocês sejam mandados parar, atribuem ou indicam qual é que é o código que ele vos devolveu no respectivo documento, ok? Pronto, então a guia da remessa movimenta stock, é comunicado às finanças e também é obrigatório faturar. A guia de transporte, por seu lado, pode movimentar stock ou pode não movimentar, é opcional, ok? Por defeito, e nas novas versões do Office Gestão, ou nos novos clientes desde há algum tempo que nós temos, este documento não movimenta stock por opção nossa, que é, nós chamamos de HT, guia de transporte, ok? Porque pode servir, por exemplo, para as guias de transporte global, isto é, vocês querem, no fundo, colocar o material na carrinha e emitir uma guia de transporte global com o material que está na respectiva viatura. Então,
podem emitir então a tal guia de transporte que pode não movimentar stock, ok? Pronto, esta guia também não é obrigatório ser faturada, ok? Pronto, não obriga então a faturação, vocês simplesmente podem emitir e depois gerir os estados manualmente, ou seja, indicar que está em aberto, fechado, consoante as vossas necessidades ou aquilo que vocês pretendam, ok? Pronto, guia de remessa e guia de transporte, é esta a diferença. Existe também a guia de movimento de ativos, que no fundo não é mais do que uma transferência de requisição interna, ou seja, é um documento que me permite fazer transferência entre os meus armazéns e, por sua vez, também comunica às finanças, ok? Porque se eu estou a transferir material na minha carrinha para outro armazém, se eu for mandado parar, eu tenho que justificar a movimentação daquele equipamento. Então, vocês podem criar uma guia de movimentação de ativos que vai ser atribuída à vossa entidade, tanto é que vocês nem conseguem escolher aqui quem é que é o cliente desta guia, ok? Ele vai buscar automaticamente o vosso contribuinte e os dados da empresa para preencher essa informação. O que vocês vão ter que preencher aqui é o local de carga e descarga e depois o armazém de destino e o armazém de saída, que vai ser preenchido nas linhas do documento, ok? No fundo, é para isso que serve. Por último, temos aqui a guia, perdão, temos aqui a guia de transporte para o fornecedor, a nossa NGT. E para que é que ela serve? No fundo, é quando nós queremos fazer devolução do material ao nosso fornecedor e queremos emitir uma guia de transporte para esse efeito. Esta guia, por defeito, movimenta stock, ok? Pode não movimentar, mas isto normalmente é um pedido do cliente. O cliente é que pede se quer ou não este momento a movimentar stock, até para depois poder associar às suas notas de crédito quando emitir a nota de crédito do lado das compras. E muita atenção, apesar de ser um documento que está nas vendas, ok? É um documento que vai chamar entidades fornecedores. E reparem uma coisa, quando eu venho aqui criar guia, a entidade que ele está a procurar aqui é um fornecedor e não um cliente. Tanto é que se eu abrir a ficha do fornecedor, ok? Pronto, ele abre o fornecedor número 7, não vai abrir a ficha do... Apesar de estar nas vendas, ter isto em atenção. É um documento... Não é um documento de compra. A diferença e a justificação para ele estar nas vendas é porque ele vai ser comunicado às finanças, que é para vocês poderem ter um código AT. Pronto, isto no fundo é como se fossem as vossas notas de devolução, ok? Nós chamamos de outro nome, guia para o fornecedor, para ser mais intuitivo, é quando vocês devolvem o material e obviamente quando vier a nota de crédito, ou seja, quando vocês forem aqui a compras, retificativos e nota de crédito fornecedor e criarem aqui uma nota de crédito, vocês vão conseguir na mesma associar esse documento, está aqui, guia para o fornecedor, apesar dele estar nas vendas, ok? Pronto, então, muito importante esta nota, vocês podem utilizar aqui na parte do transporte. Pronto, com isto, terminamos aqui a parte das funcionalidades da parte das vendas e vamos agora analisar ali alguns relatórios ou aquilo que vocês podem tirar, ou relatórios pelo menos existentes, depois também deixa um bocadinho ao vosso critério, eu vou explicar apenas um relatório, mas ao vosso critério depois de utilização, porque existem vários relatórios no Office Gest e vocês devem usar mediante das vossas necessidades. Então, para esse efeito, se nós formos aqui então à parte do menu relatórios, nós temos aqui dois menus dedicados a essa situação. Temos a parte da situação de clientes, ok? Que me permite tirar, por exemplo, um acumulado de dívidas, no fundo, para eu tentar perceber quais é que são os documentos pendentes de todos os clientes ou de um cliente em específico, ok? Em que eu defino a data do documento e a data de vencimento do respectivo documento. Muito importante, e às vezes isto gera um bocadinho de dúvida, porque é que estão aqui duas datas, qual é que é o sentido de aparecerem aqui duas datas? É porque o documento tem a sua respectiva data e também tem a data do vencimento. Eu posso querer consultar um documento que já foi criado a semana passada, mas como ainda está dentro do prazo do pagamento, eu não quero que ele apareça nesta listagem. Então, para isso é que existe aqui a data de vencimento, ok? Em que eu coloco aqui uma data inferior. Então, podemos, por exemplo, testar com documentos que fizemos hoje, ou seja, vou aqui filtrar este documento, vou procurar aqui pelo aquele cliente que é a Andreia Neves, ok? O que é que acontece? Aliás, nem vai aparecer porque eu já emiti recibo sobre aquela fatura, mas numa situação normal, como eu lhe dei 30 dias ou 45 dias para pagamento, ele não iria aparecer. Se eu quisesse que ele aparecesse, então eu colocava aqui, por exemplo, 2022, no ano seguinte, e ao fazer filtrar, ele já iria mostrar mais documentos, ok? Pronto, e depois também, obviamente, com imprimir, para vocês poderem consultar isto na forma de PDF, que depois também vos permite imprimir com vários tipos, ou seja, vocês podem imprimir detalhado, podem imprimir resumido e ao fazer a respectiva impressão do documento vão consultar da forma como é feito, ok? Pronto.
Fechando aqui a parte do acumulado, temos também as faturas que ultrapassam o prazo de pagamento, aqui se calhar já relacionado com a parte da tesouraria. A nível do menu das vendas dentro dos relatórios, o mais usado será o relatório geral de documentos, ok? Em que me permite consultar apenas as vendas, os recebimentos ou todos os documentos, que vocês podem selecionar aqui através deste botão, e ele vai buscar os documentos que existem para esse efeito, o intervalo de datas que vocês pretendem, de um cliente em específico, depois podem aplicar filtros, só querem ver faturas que tenham aquele artigo, ou daquela marca, perdão, ou daquela série, pronto, conseguem ver aqui várias situações. Aqui uma questão interessante neste relatório, que se calhar muitos desconhecem, eu vou fazer, por exemplo, aqui a impressão a título de curiosidade. O que é que ele está a imprimir neste documento? Está a imprimir todos os documentos desde o dia 1 até ao dia X. No fundo, esta listagem pode ser importante ou interessante para enviar ao contabilista, para ele perceber qual é que é o valor total sem IVA e o valor total já com IVA dos documentos movimentados pela empresa, mas vamos aqui também pôr outro cenário, que eu quero ver o resumido, não me interessa dizer quais é que são os documentos, quero imprimir o documento e ele vai aparecer assim desta forma, ou seja, apresenta por cliente resumidamente aquilo que foi faturado e apresenta o total na mesma, em vez de apresentar documento a documento. Agora, interessante deste relatório é que ele também tem a vista mensal e a vista diária, ok? Vamos imaginar que eu quero ver o mês atual, ou seja, eu seleciono aqui mês corrente, ok? Seleciono aqui o relatório diário, faço filtrar e faço imprimir, e o que é que ele vai fazer? Ele vai-me devolver por cada dia, e aqui até tem muita informação, vou só aqui aumentar um bocadinho, no dia 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente, cada mês ele vai-me apresentar quais é que foram os valores que eu movimentei para aqueles clientes. Se eu fizer até, por exemplo, por documento, e fizer imprimir, ele vai-me imprimir por cada documento, ou seja, por fatura e por fatura recibo, qual é que foi o valor que eu movimentei e qual é que é o seu total. Outro interessante será o relatório mensal, que é a definição por mês, em que eu posso chegar aqui e dizer que eu quero ver o ano atual, ok? Faço filtrar, faço imprimir, e ao imprimir ele vai-me apresentar por cada, lá está, por cada ano, ok? Por cada ano, sim, por cada ano, eu neste caso só tenho o ano 2021, mas por cada tipologia de documento e por cada mês ele apresenta-me aquilo que foi feito em cada mês e quais é que são os totais. Obviamente, se eu colocar aqui, por exemplo, de 2018 até agora, se eu fizer filtrar e imprimir, ele vai fazer a separação, ou seja, temos aqui ano 2021 e temos aqui o ano 2020, pronto, com a informação. Não aparece mais porque esta demo não tem documentos criados desses anos, ok? Pronto. Temos o geral de documentos, temos a possibilidade de consultar artigos por documento, para eu procurar um artigo específico num determinado documento e ver quais é que foram os documentos que eu emiti, o lucro por documento, também muito interessante, para eu ver de uma forma geral se estou a perder ou não ganhar dinheiro num determinado documento e perceber se tenho que aumentar as minhas margens ou não, ok? Vocês conseguem também através desse relatório, o mapa de IVA para enviar para o contabilista, pronto, existem aqui artigos mais vendidos, pronto, uma série de relatórios. Percebendo como é que funciona depois é perceber só qual é a vossa necessidade e é daquilo que vocês precisam e de certeza que existe uma listagem para satisfazer a vossa necessidade aqui no menu dos relatórios. Pronto, posto isto, dou por concluída a formação aqui do módulo das vendas. Pedi agora, eu não vejo nenhuma questão, ninguém colocou aqui nenhuma pergunta na questão das perguntas e respostas ou perguntas que vocês tenham aberto. Se tiverem, eu vou dar ainda aqui um momentinho para vocês poderem colocar aqui alguma questão que se tiverem. Caso contrário, eu dou por concluída a formação de hoje. Pronto, e espero então que estejam presentes então, nas próximas formações. Pronto, a próxima formação da manhã vai ser relativamente ao módulo de oficinas e na quinta-feira vai ser relativamente ao módulo de stocks, ok? Por isso, algumas coisas que eu hoje não abordei, relativamente aos preços, margens e tudo mais, que eu possa não ter ido ao detalhe, de certeza que elas vão ser faladas na próxima quinta-feira, na formação de stocks, que vai então especificamente falar desse módulo. Pronto. Não havendo então perguntas nem dúvidas relativamente aqui ao módulo das vendas, se tiverem depois podem enviar e-mail para o suporte, como é óbvio também, eu dou por concluída a formação de hoje, espero então que tenham gostado e resta-me então desejar-vos então o resto de um bom dia e boa continuação na utilização do Office Gest.